Muito bem. Vamos dar então continuidade ao nosso EAD em Doutrina Social da Igreja, abordando os temas, os princípios da doutrina social da Igreja, como aplicá-los, como viver no cotidiano esses princípios e anunciar o Evangelho social, anunciar o Evangelho político. Nós tivemos já os 4 primeiros temas: somos coautores da criação, a dignidade da pessoa humana, a nossa vida orientada ao bem comum, a forma de assumir as responsabilidades durante a vida e administrando propriedades, bens, coisas que nos permitem agir na criação, a opção preferencial pelos pobres, que orienta as nossas ações, nós somos responsáveis pelos pobres, pelos nossos irmãos e irmãs, pelo seu desenvolvimento. E esses temas foram mais profundos, mais no caráter da vivência humana. Essa segunda parte do curso, que nós vamos tratar da autoridade e da vida em comunidade, são dimensões mais políticas propriamente ditas. Nós vamos entender um pouco o nosso lugar como cidadãos, como atores sociais, agentes na coisa pública. E por isso começamos com o tema da autoridade, que é um tema fundamental para toda a organização social, e um tema especialmente difícil hoje, porque há muita ambiguidade entre o tema da autoridade e da liberdade. A autoridade, do ponto de vista da doutrina social da Igreja, é reconhecida como algo necessário, né? E, ao mesmo tempo, a liberdade é uma dimensão determinante do ser humano. Nós somos livres e conscientes, responsáveis pela nossa própria existência diante de Deus. Entretanto, a autoridade nos é necessária não apenas para salvaguardar a sociedade, mas também porque o exercício da autoridade é que permite a liberdade, no fundo. Isso parece um pouco paradoxal, mas a doutrina social da Igreja deixa isso muito claro. Só existe uma verdadeira liberdade quando as pessoas encontram o seu justo ordenamento, o seu justo lugar na sociedade. Então vamos começar pelo tema da autoridade, nos perguntando em nome do que ou de quem nós exercemos a autoridade. Uma primeira resposta poderia ser em nome da experiência, né? Ser mais velho, mais experiente, mais maduro. Mas, curiosamente, na sociedade moderna, a idade, a mais idade, é vista como uma deficiência, uma inutilidade. A vida útil profissional de um homem e de uma mulher tende a ser mais curta. E com as inovações tecnológicas, as gerações mais jovens têm uma presença no mundo econômico, no mundo social, muito mais forte, por vezes, do que os mais velhos. Mesmo as crianças parecem saber mais que os pais e desafiar seus pais e professores, seus avós. Então, uma definição pela experiência, pela mais-idade, talvez não seja o caminho. Então, talvez a autoridade venha da competência, do mais conhecimento, mais informação. Será que é isso o fundamento? E aí também, de novo, uma crítica. Vamos lembrar que desde maio de 68, no movimento da contracultura, da revolução dos jovens, o que exatamente foi colocado sob suspeita foi a autoridade pelo conhecimento, pelo conhecimento científico, não é? E isso se tornou uma fonte de discussões que até hoje perduram como um tema polêmico. Uma terceira possibilidade seria a justiça como um fundamento da autoridade, mas aí a questão é o que é justiça? Justiça para quem? Justiça de que grupos, em detrimento de outros grupos? Portanto, a autoridade parece que vive uma crise generalizada, né? E muitos até caem num lugar comum de falar: o que falta hoje no mundo é autoridade, o que falta no mundo são posições claras. Mas nós não entraríamos nesse discurso. Talvez o que falte seja entender, compreender quais são os fundamentos, as raízes, a essência da autoridade, para encontrar o seu lugar justo e bom. E a antropologia cristã nos traz, como todo início de tema, a antropologia cristã nos coloca também o problema da autoridade no momento que a reafirma o ser humano, a pessoa humana, como uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. E, no fundo, aponta para a autoridade do próprio Deus Criador,
que nós carregamos como criaturas. Então a autoridade é uma necessidade que está ligada à condição do homem, à condição da mulher, à condição do ser humano. Nós podemos buscar os fundamentos bíblicos dessa autoridade. E nesse ponto é interessante notar que a Bíblia é muito desconfiada em relação ao exercício do poder, é muito crítica em relação ao exercício do poder. Nós vamos lembrar, por exemplo, que no livro do Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que conta a história do povo eleito que sai de Israel para tomar posse da terra prometida, tomar posse de toda a criação, portanto foi a liberação do pecado, a liberação da escravidão. Esse povo eleito era governado por juízes e profetas, não havia uma autoridade. Quando o povo se esqueciam de Deus, quando as pessoas se esqueciam de Deus, os profetas os alertavam. Assim fala o Senhor. Ele falava em nome de Deus diretamente. Ele fala em nome do Senhor para o ajustamento na relação entre Deus e o seu povo. Ele orienta essa relação. Portanto, o povo não precisava de um rei. E até que no livro de Samuel, o povo de Israel solicita por um rei quando compara os povos vizinhos. E até uma passagem com uma certa ironia, no livro de Samuel, no capítulo 8, Deus mesmo pergunta, mas por que pedem um rei? Porque vocês veem os grandes vizinhos ao norte, na Mesopotâmia, ao sul, no Egito, ter um super rei, uma super pessoa, um faraó. Mas que tipo de poder, que tipo de rei vocês querem? Né? E eles vão pedir então ao juiz, que é o próprio Samuel, que peça a Deus que lhes dê um rei. O trecho diz assim: todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel em Ramá. Eles lhes dizem: Você é velho e teus filhos não seguem tuas vias. Agora, dê-nos um rei que seja nosso juiz, como todas as nações o têm. Samuel recebe muito mal esse pedido, porque ele considera que a sua autoridade como juiz é que está sendo questionada. E ele fala com Deus: eles não me querem mais como juiz. E o Senhor lhe responde: Samuel, não é a você que eles rejeitam, mas é a mim. No fundo, eles estão rejeitando o próprio Deus enquanto rei. O texto original diz: escuta o povo em tudo o que eles te dizem. Não é a ti que eles rejeitam, é a mim que eles rejeitam. Eles não querem mais que eu seja rei sobre eles. Eles agem para si como sempre o fizeram desde que eu trouxe do Egito até hoje. Eles me abandonaram para servir a outros deuses. Esse foi o efeito da salvação do povo escolhido, que trai o próprio Deus, Deus Salvador. Não queriam mais escutar os profetas, nem juízes, e não queriam mais se realinhar, se justificar, se ajustar à vontade de Deus. E os impérios dos vizinhos não conheciam o Senhor, adoravam outros deuses. E aí vem a parte irônica. O Senhor diz: vou lhe dar um rei, mas ele irá cobrar os impostos. Vai obrigar os seus jovens a fazer serviço militar, suas filhas para prestar serviço. Irão ter um Estado, mas o Estado vai pegar uma parte dos seus bens e irá organizar esses bens em seu lugar. É isso mesmo que vocês querem? Não querem mais se alinhar ao Senhor? E a partir desse momento, a partir dos juízes, serão os reis que vão dirigir o reino de Israel. É uma mudança radical na história do povo escolhido. E aí, a questão é, o povo vai passar a se ajustar a esse rei, ao poder desse rei? De que modo esse ajustamento, essa relação vai se dar? E Deus? Qual será o lugar de Deus mesmo nessa relação? O ajustamento, esse alinhamento se fazia diretamente, que se fazia diretamente antes entre Deus e o homem, passou a ter um mediador. E vocês sabem que nos livros dos reis, um rei sobre 2, talvez todos eles, 7 reis sobre 10, são declarados injustos, né? Sob o julgamento do próprio Deus, do próprio Senhor. Porque eles, reis, não seguiam a vontade de Deus, eles desequilibraram o povo e foram sempre denunciados. Por isso a desconfiança da Sagrada Escritura em relação ao poder e à autoridade.
Pilatos, no Evangelho de João, em particular, até o Apocalipse, o mau rei será sempre denunciado. Seu exercício de poder será sempre denunciado. É o poder que desajusta. Isso nos permite saber que o que é o exercício da autoridade. Há sempre um risco desse desajustamento. Portanto, que tipo de autoridade seria boa, seria justa, seria eficaz? E aí a resposta é que a única autoridade legítima é a autoridade fundada no amor. Por que ela vai ser necessária? Primeiro porque os homens deixaram de ser justos desde o pecado original, ao se afastarem de Deus. E segundo porque a autoridade nos ajuda a crescer, a aprender, a amadurecer, a tornar-nos nós mesmos, a nos desenvolvermos de uma forma integral. Toda a comunidade humana precisa de uma autoridade para orientar, para governar, para que esse povo, essa comunidade ande numa direção comum. Para ordenar a cidade, para ordenar o Estado, a autoridade é fundamental. O Catecismo da Igreja Católica trata do tema da autoridade no número 1898, 1898. E afirma que a autoridade legítima vai se exercer e será necessária na família, nas comunidades sociais, nas empresas, na cidade ou no Estado. Vamos retomar um pouquinho que na primeira parte dessa formação nós falamos do bem comum e do uso dos bens materiais que permitem o desenvolvimento integral de cada pessoa e de todos os povos. Isso porque nós não nascemos prontos, né? O homem ou a mulher se tornam mais completos, mais acabados no caminho de santidade e de santificação. E nesse caminho é necessário o aprendizado, é necessário, desde criança e na juventude especialmente, um tempo de aprendizado, do discernimento crítico, como escolher o bem, como seguir a Deus, como seguir ao Pai e à Mãe. E esse testemunho é dado pelo próprio Cristo, que era submisso a José e Maria. No Evangelho de São Lucas nós temos a frase: depois ele desceu com eles a Nazaré, ele lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. É incrível, é até perturbador imaginar que Jesus, homem e Deus, sendo submisso a Maria e a José, como qualquer criança, como qualquer jovem. Porque é nas relações de amor, onde está prevista a autoridade, que o crescimento é possível. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e se Deus mesmo se desenvolveu sob a autoridade de seus pais, por que seria diferente com nós, as suas criaturas? E Deus, Jesus, apresenta essa autoridade de uma forma muito bela, e é uma chave de leitura fundamental. Ele chama a autoridade de Pai. Pela primeira vez um judeu chama a Deus de Pai. Yahvé se torna o Abá, que é quase que uma expressão de carinho, meu querido papai, no diminutivo. Assim é a oração de Jesus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11. Ele pede para rezar, ele nos ensina a rezar o Pai Nosso, que não é a vossa majestade, que não é uma autoridade totalitária, mas um Pai. E é o reino do Pai que ele nos apresenta, é o reino do Pai que ele nos apresenta. Portanto, a autoridade sobrenatural de Jesus, no fundo, remete à autoridade do Pai. Quanto mais o homem e a mulher vivem a imagem e semelhança de Deus, mais ele pode exercer uma autoridade de forma legítima, pois se trata de uma autoridade que vem de Deus. Ela tem uma origem, que é o próprio Deus, que é amor. E essa autoridade vai ter uma solidez, não de caráter natural, apoiada na idade, na sabedoria, no conhecimento, no cargo, mas uma natureza sobrenatural, uma consistência sobrenatural. Por isso as multidões ficavam impressionadas com a autoridade de Jesus. Era uma autoridade que é além da própria autoridade de José e de Maria, ou daquele homem de Nazaré. Ficavam impressionados com seu ensinamento porque Jesus falava como alguém que tem autoridade. Ele manda-nos os espíritos impuros e eles os obedecem. Muito bom. Feita essa introdução sobre a dimensão antropológica, vamos mergulhar um pouco mais no tema e no complemento do tema. O exercício da autoridade, no fim, é um serviço orientado pela justiça.
A autoridade nos é dada por Deus para que nós nos doemos ao outro. No Catecismo da Igreja nós lemos assim: chamamos autoridade a qualidade pela qual as pessoas ou instituições criam leis e oferecem leis e ordens aos homens e esperam uma obediência da parte deles, dos homens e das mulheres submetidos àquela autoridade. Então, a autoridade que o cristão concebe é diferente da que o mundo concebe. Para ser legítima e justa, a autoridade, no sentido que acabamos de ouvir, significa que ela está ajustada a Deus. Ela vem de Deus. Vamos guardar uma pequena fórmula para gravar esse conceito. A autoridade é dada por Deus para os outros, a serviço dos outros. Autoridade dada por Deus para os outros. Então, o detentor da autoridade, na verdade, é um transmissor. E, no fundo, é um transmissor de amor, do amor misericordioso de Deus, do amor do Mestre Jesus, do amor do perdão, do amor do Pai, do Abá, meu querido papai. E nesse amor eu não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus que me concede a autoridade. Ele me enviou ao mundo para amar o mundo e para exercer essa autoridade. Mas por mais extraordinário que possa parecer na nossa época democrática, para nós cristãos que cremos que toda autoridade que exercemos vem de Deus, seja ela de um pai, de uma mãe, de família, de um chefe de escoteiro, de um presidente da república, se ela não vem de Deus, ela é ilegítima. Por quê? Porque ela tende ao autoritarismo, ela tende ao poder pelo poder. Só Deus é fonte do bem, só Deus é a fonte da verdadeira autoridade. Aí podemos nos perguntar, eu tenho consciência da autoridade que me foi dada na situação em que eu vivo, como pai, como professor, como colega de trabalho? Ela é legítima? Como é que eu exerço essa autoridade? Como é que eu exerço essa autoridade enquanto batizado? Enquanto sacerdote, profeta e rei? Somos todos chamados a exercer a autoridade em algum momento da nossa vida de uma maneira ou de outra. Por isso é necessário aceitá-la e compreendê-la bem. É uma autoridade que está orientada para o outro, para fazer bem ao outro, para fazer que o outro cresça, o outro se desenvolva, para que ele encontre na sua liberdade e na sua responsabilidade a própria realização. Nós sabemos que a palavra ensina, afirma coisas, mas o testemunho arrasta. E na autoridade, a melhor forma de exercê-la é no bom exemplo. Né? Há um sinal que não engana. A autoridade é justa se ela é exemplar. Se ela é exercida de uma forma exemplar. Aquele que exerce a autoridade é justo, é justificado, é legítimo, se a exerce a autoridade agindo em conformidade com a imagem e semelhança de Deus. A exemplaridade não é um recurso a mais para convencer. É o sinal mesmo da justiça e da justificação. É o exemplo autêntico, autoral. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, o São João Paulo II, entre outros santos, convenciam porque viviam o que diziam. A caridade, a humildade, a atenção aos mais frágeis, eles viviam, davam esse testemunho. Há um exemplo que me toca muito de um irmão que vivia a comunidade de Madre Teresa de Calcutá, o irmão Jaime, que dirigia a Casa Serena, em São Paulo, no bairro de Sumaré, de Perdizes, e ele transmitia uma autoridade fortíssima. Ele convidava os jovens que moravam na rua para viver na Casa Serena e dizia, olha, para entrar nessa casa você tem que deixar comigo, se estiver carregando uma faca, uma arma, ela fica comigo, eu vou guardar. E se caso o dia que você quiser sair, a porta está aberta, eu vou devolver a sua faca, a sua arma, mas aqui nós temos regras
e nós temos autoridade e dignidade. E ele começava a ensinar essa autoridade dando uma chave de um armário, uma responsabilidade para o jovem, para a criança que entrava na Casa Serena. E com seu testemunho de fé, de ligação a Deus, ele era respeitado e amado por aquelas crianças que se transformavam, se deixavam educar pela autoridade do irmão Jaime. É um pouco da ideia do pastor, né, que conhece as suas ovelhas, que escutam a sua voz. O pastor que fica inquieto se uma ovelha se perde e ao sair para buscar a ovelha perdida, mostra para as demais ovelhas qual é o grau do seu amor. O pastor que é capaz de morrer para resgatar uma ovelha perdida. E para morrer para evitar que o rebanho se perca. Aquele que é capaz de defender de qualquer perigo, da sua própria vida em relação às suas ovelhas. Muitas vezes nós escorregamos na autoridade, perdemos a autoridade quando a gente começa a querer organizar demais as coisas, controlar demais as coisas. Exatamente suprimindo a autoridade, suprimindo a responsabilidade das ovelhas ou das pessoas que estão sob a nossa autoridade. O rei, o bom rei, é aquele que trata o povo como bom pastor, com certo grau de liberdade, com certo grau de contenção, sabe dosar, de modo que cada pessoa, cada indivíduo possa se desenvolver a ponto de vir a exercer uma autoridade no futuro, seja como pai, seja como patrão, seja como sacerdote, como bons gerentes, como bons professores, aqueles que amam as suas ovelhas e que oferecem a sua vida por elas. Eu me lembro bem de um professor, no caso da escola, professor de português, Humile Sobrinho, que exigia que nós fizéssemos um caderno com as aulas, com as anotações, e depois passássemos a limpo esse caderno, era o chamado caderno a limpo. Eu me lembro da autoridade dele exigindo que cada página fosse passada a limpo, porque ele dizia, é aqui que você vai aprender, é aqui que você vai fixar. E o entusiasmo que ele tinha pela língua portuguesa, pelos seus alunos, marcou a minha vida, como todos nós temos um professor, uma pessoa de referência, e que foi fundamental para o nosso desenvolvimento. E Jesus, no fundo, é o arquétipo do homem de autoridade. Ele mesmo se define, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou minha vida por minhas ovelhas, no Evangelho de São João, no capítulo 10. Em resumo, a autoridade não se confunde com o poder. Trata-se de serviço, de alguém para alguém. E a autoridade não é reservada a alguns eleitos, em função de talentos, em função de terem nascido numa determinada família. Ao contrário, todos somos chamados e destinados a exercer a autoridade de alguma forma, em algum nível, e, se possível, fazendo isso como Jesus fez. Lembro de novo Pierre Goursal, fundador da comunidade Emmanuel, que se definia como um pobre tipo. E foi assim, como um pobre tipo, um Zé Ninguém, que ele foi convidado a ser responsável por grupos de oração da renovação carismática e depois pela própria comunidade Emmanuel. E ele disse, e diziam, enquanto Deus precisar de você, aceite essa autoridade. O dia que não precisar, outro virá em seu lugar. Não se apegue a ela. Agora, para encaminhando um pouco em direção à conclusão desta primeira etapa, o contrário da autoridade é a obediência. Para exercer a autoridade é necessário que saibamos obedecer. Obedecer. Se a autoridade goza hoje em dia de tão má reputação, é sem dúvida porque a obediência é considerada como um questionamento ou uma limitação à liberdade. Nós temos o direito de questionar, de desobedecer, e no fundo nós temos uma dificuldade de aceitar que alguém exerça a autoridade sobre nós. E para que ela exista a obediência, num justo equilíbrio com a autoridade, nós chegamos ao tema da solidariedade. Reconhecendo que no momento que nos ajustamos a Deus, fazemos justiça também de forma solidária a quem está mais próximo, com quem a gente convive.
O apóstolo Paulo tem uma página muito bonita e clara sobre esse assunto, que vale a pena ser recordada. Diz ele que cada um seja submisso às autoridades estabelecidas, pois não há autoridade que não venha de Deus. E aqueles existentes e aquelas autoridades foram instituídas por Deus. Portanto, quem resiste à autoridade opõe-se à ordem de Deus. Aqueles que se opõem atrairão um julgamento sobre si mesmos. Os chefes, com efeito, não devem temer quando fazem o bem, mas quando fazem o mal. Não temeis a autoridade? Faça o bem e terás a aprovação, pois ela está a serviço de Deus para o seu bem. Mas se fizer o mal, teme, pois não é à toa que a autoridade traz a espada. Ela está de fato ao serviço de Deus para fazer justiça, pela cólera contra aquele que pratica o mal. Jesus veio para separar, dividir. É a espada, a justa espada que orienta para o bem. E aquele que exerce autoridade, portanto, deve saber ser obediente. O melhor exercício, o melhor treino para quem exerce autoridade é a obediência, no fundo, a Deus. E não é pouca coisa obedecer a Deus. Como obedecer a Deus? Como escutar a voz de Deus? Como saber o que Ele quer de nós? Não há outra forma senão por meio da oração e da vida mística, da vida contemplativa. Os governantes, os estadistas que se destacaram na política, todos eles aprenderam a obediência. Começaram na política nos níveis mais baixos. Me recordo aqui o governador Franco Montoro, que começou como vereador, depois foi deputado estadual, depois deputado federal, ministro de Estado, governador. O exercício da obediência às autoridades superiores é a melhor forma para o desenvolvimento da autoridade. O próprio Papa tem o seu confessor, tem o seu diretor espiritual, se curva, né, diante de uma autoridade espiritual sobre ele. Pede para se confessar. E essa confissão não significa submissão, ao contrário. É uma obediência que é ordenada à justiça e à própria dignidade. Ela me valoriza, é uma obediência que me coloca de uma forma inteira diante da autoridade. Concluindo, a Igreja sempre ensinou o dever de agir para o bem comum, e assim fazendo, ela também formou bons cidadãos para cada Estado. Ela forma para a Igreja e forma para a política. Ela também sempre ensinou que o dever fundamental do poder é a solicitude para o bem, pelo bem comum da sociedade, de onde derivam seus direitos fundamentais. Em nome dessas premissas relativas à ordem ética objetiva, os direitos do poder só podem ser entendidos como base no respeito aos direitos objetivos e invioláveis do homem. A Declaração dos Direitos Humanos é toda fundada numa concepção cristã, numa concepção do Evangelho. São João Paulo II dizia na encíclica Redemptor Hominis, a sua primeira encíclica, que foi seu plano de papado em 1979, dizia ele que ao longo da história os cristãos se levantaram para dizer não à opressão. É verdade. Não ao poder injusto, não ao autoritarismo. Mas não se trata de uma crítica pura, mas sim para lembrar a beleza e a força da autoridade legítima, que só ela é aceitável e é louvável. Vamos recordar São Maximiliano Kolbe, São João Paulo II, esses médicos de almas, esses santos que exerceram a sua autoridade de uma forma humana, de uma forma misericordiosa, de uma forma oblativa, oferecendo a sua própria vida em favor dos demais. Muito obrigado.